Gestão de equipes com profissionais neurodivergentes, competências de liderança e ajustes de comunicação. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Março de 2026. Você já parou para considerar que, a cada 5 profissionais em sua equipe, pelo menos um pode processar informações de forma fundamentalmente diferente da maioria? Este profissional, rotulado historicamente como diferente, pode ser justamente o elemento capaz de transformar a capacidade inovadora de sua organização, desde que sua liderança compreenda como potencializar suas habilidades únicas. A neurodiversidade no ambiente corporativo deixou de ser uma questão de compliance para tornar-se uma vantagem competitiva estratégica, exigindo de gestores e líderes o desenvolvimento de competências específicas e a implementação de ajustes comunicacionais fundamentados em evidências científicas. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, examinando como as organizações podem estruturar práticas de gestão que transformem a inclusão neurodiversa em valor tangível para empresas públicas e privadas. Os achados indicam que equipes neurodiversas podem alcançar índices de produtividade até 30% superiores às equipes convencionais, desde que os gestores dominem competências como adaptabilidade, empatia sistêmica e comunicação estruturada. Para diretores de recursos humanos, gestores de equipes e tomadores de decisão, este artigo oferece um roadmap científico para implementar práticas de liderança inclusivas que maximizam o potencial humano enquanto fortalecem a cultura organizacional. A contratação de especialistas para treinamentos e consultorias em gestão neuroinclusiva representa um investimento estratégico que se traduz em retenção de talentos, inovação sustentável e diferenciação competitiva no mercado. Resumo: a gestão de equipes compostas por profissionais neurodivergentes constitui um desafio contemporâneo que demanda a reconceptualização das práticas tradicionais de liderança e comunicação organizacional. Este artigo objetiva analisar as competências de liderança essenciais e os ajustes comunicacionais necessários para a gestão eficaz de equipes neurodiversas, fundamentando-se em revisão bibliográfica crítica e análise de evidências empíricas recentes. A metodologia adotada caracteriza-se como exploratória e qualitativa, operacionalizada mediante síntese interpretativa de literatura científica indexada em bases como Cielo, PubMed, Springer e repositórios corporativos de pesquisa. Os resultados indicam que aproximadamente 15% a 20% da população mundial apresenta alguma forma de neurodivergência, englobando condições como transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia e dispraxia, entre outras. Contudo, a subrepresentação desses profissionais no mercado de trabalho é alarmante, com taxas de desemprego que atingem 85% entre pessoas com autismo nos Estados Unidos. O estudo identifica 6 competências fundamentais de liderança para contextos neuroinclusivos: adaptabilidade, inclusividade, facilitação, comunicação estruturada, inovação e conhecimento especializado. Adicionalmente, evidencia-se que ajustes comunicacionais específicos, como a utilização de linguagem clara e objetiva, a mediação eletrônica de comunicações, a estruturação prévia de agendas e a implementação de feedback direto porém sensível, constituem preditores significativos de retenção e performance de profissionais neurodivergentes. Conclui-se que a neuroinclusão efetiva transcende a mera adaptação de espaços físicos, exigindo transformação nos processos de recrutamento, seleção, integração e desenvolvimento de carreira, além de investimentos consistentes em treinamento de gestores e equipes. A pesquisa aponta para a necessidade de futuras investigações longitudinais que avaliem o impacto quantitativo de programas neuroinclusivos em indicadores organizacionais robustos. Palavras-chave: neurodiversidade, gestão de pessoas, competências de liderança, inclusão organizacional, comunicação organizacional, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Introdução.
O construto neurodiversidade, cunhado pela socióloga Judy Singer na década de 90, fundamenta-se na premissa de que as variações neurológicas representam formas normais e naturais de diferença humana, em contraposição à visão patologizante tradicional que enquadrava condições como autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e dislexia como déficits a serem corrigidos. Esta perspectiva paradigmática ganhou tração significativa no contexto organizacional contemporâneo, impulsionada por evidências crescentes sobre o potencial criativo e produtivo de profissionais que processam informações de maneiras atípicas. Estimativas recentes indicam que entre 10% e 20% da população mundial é neurodivergente, o que implica que, em qualquer organização de porte médio ou grande, uma parcela substancial dos colaboradores apresenta padrões cognitivos que divergem do considerado normativo. Apesar da prevalência significativa da neurodiversidade, a inserção laboral desses profissionais permanece marginalizada. Dados de consultorias internacionais apontam que 85% das pessoas com diagnóstico de autismo nos Estados Unidos encontram-se fora do mercado de trabalho formal, contrastando drasticamente com a taxa geral de desemprego de 4,2%. Esta discrepância não reflete incapacidade ocupacional, mas sim barreiras estruturais em processos de seleção, comunicação organizacional e práticas de gestão projetadas exclusivamente para perfis neurotípicos. Pesquisas recentes demonstram que equipes neurodiversas, quando adequadamente apoiadas, podem superar em 30% a produtividade de equipes convencionais, além de apresentarem menores taxas de erro e maior capacidade de inovação. O problema de pesquisa que fundamenta este artigo centra-se na identificação das competências de liderança e dos ajustes comunicacionais necessários para a gestão eficaz de equipes compostas por profissionais neurodivergentes. A questão central investiga como os gestores podem desenvolver capacidades que transformem a diversidade neurológica em vantagem competitiva organizacional, superando paradigmas de gestão homogeneizantes. O objetivo geral consiste em analisar criticamente as evidências científicas disponíveis sobre liderança neuroinclusiva e comunicação organizacional adaptada, propondo um modelo integrado de práticas fundamentadas. Os objetivos específicos compreendem: mapear as principais condições de neurodivergência presentes no contexto corporativo e suas manifestações ocupacionais, identificar competências de liderança essenciais para a gestão de equipes neurodiversas, analisar os ajustes comunicacionais necessários ao longo do ciclo de empregabilidade, examinar estudos de caso de organizações pioneiras em programas de inclusão neurodiversa, e propor recomendações práticas para a implementação de práticas neuroinclusivas em organizações públicas e privadas. A justificativa teórica deste estudo ancora-se na lacuna identificada na literatura de gestão de pessoas, que historicamente tratou a diversidade sob óticas predominantemente demográficas, negligenciando a dimensão neurológica como categoria analítica relevante. A justificativa prática decorre da urgência organizacional em desenvolver competências que respondam à complexidade crescente dos ambientes de trabalho, onde a capacidade de integrar diferentes modos de processamento cognitivo constitui diferencial estratégico. A relevância desta pesquisa estende-se a gestores de recursos humanos, líderes de equipes, consultores organizacionais e formuladores de políticas públicas de emprego. Desenvolvimento. A compreensão da neurodiversidade como fenômeno organizacional requer a desconstrução de categorias diagnósticas tradicionalmente medicalizadas, reconhecendo-as como espectros de funcionamento cognitivo que apresentam tanto desafios contextuais quanto habilidades distintivas. O termo neurodivergente, embora não médico, descreve indivíduos cujos cérebros desenvolvem ou processam informações de maneiras que divergem significativamente do padrão considerado típico, englobando condições como transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, dispraxia, transtorno de estresse pós-traumático e lesões cerebrais traumáticas. A neurodiversidade, portanto, refere-se à variedade natural de diferenças neurológicas existentes na população, enquanto neurotípico designa indivíduos cujo estilo de processamento cognitivo alinha-se ao que a sociedade convencionou como padrão.
A distribuição ocupacional de profissionais neurodivergentes apresenta particularidades setoriais significativas. Pesquisa conduzida por Instituição de Engenharia e Tecnologia em 2022 revelou que 19% dos voluntários pesquisados no setor de engenharia e tecnologia se identificaram como definitiva ou possivelmente neurodivergentes, embora a maioria hesitasse em declarar abertamente sua condição no ambiente laboral, sugerindo que a cifra real provavelmente supera essa estimativa. Este dado evidencia tanto a concentração de talentos neurodivergentes em áreas técnicas quanto os mecanismos de mascaramento desenvolvidos por esses profissionais para se adaptarem a culturas organizacionais não inclusivas. O mascaramento consiste na supressão consciente ou inconsciente de comportamentos naturais com o objetivo de parecer socialmente aceitável, técnica que se revela exaustiva e estressante, comprometendo a saúde mental e a performance ocupacional a longo prazo. As condições neurodivergentes manifestam-se no contexto organizacional através de padrões comportamentais específicos que demandam reconhecimento e compreensão gerencial. No domínio da comunicação, profissionais neurodivergentes podem apresentar dificuldades na interpretação de nuances sociais ou comunicação não verbal, tendendo à literalidade e à comunicação direta, o que frequentemente é mal interpretado como aspereza ou falta de diplomacia. Em termos de processamento sensorial, observam-se sensibilidades acentuadas a estímulos como ruído, iluminescência ou contato físico, que podem gerar sobrecarga sensorial em ambientes de escritório convencionais. As interações sociais representam outra esfera de desafio, com dificuldades em conversas casuais ou manutenção de contato visual, comportamentos frequentemente erroneamente atribuídos a desinteresse ou hostilidade. No âmbito do funcionamento executivo, identificam-se desafios em planejamento, organização, gestão temporal e controle de impulsos, embora paradoxalmente esses mesmos profissionais demonstrem atenção excepcional a detalhes, reconhecimento de padrões e habilidades técnicas superiores à média. O transtorno do espectro autista caracteriza-se por diferenças qualitativas na comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. No ambiente corporativo, profissionais com transtorno do espectro autista frequentemente demonstram excelência em processamento de informações, hiperfoco em tarefas de interesse, pensamento lógico analítico rigoroso, processamento visual superior e capacidade de identificação e resolução de problemas complexos. Contudo, enfrentam desafios significativos relacionados a processos burocráticos complexos, gestão de prazos e prioridades, volumes elevados de leitura, comunicação verbal e escrita de ideias, regulação emocional e adaptação a comportamentos de reunião tipicamente neurotípicos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por sua vez, manifesta-se por padrões de desatenção, hiperatividade e impulsividade, traduzindo-se no contexto laboral em capacidade de processamento simultâneo de múltiplas situações, identificação de resultados potenciais não percebidos por outros, criatividade e pensamento divergente, embora também apresente desafios em manutenção de foco em tarefas rotineiras e gestão de interrupções. A dislexia, condição específica de aprendizagem que afeta a aquisição e processamento da linguagem escrita, frequentemente coexiste com habilidades superiores em resolução criativa de problemas, pensamento tridimensional e empreendedorismo. A gestão eficaz de equipes neurodiversas demanda desenvolvimento de competências de liderança específicas que transcendam os modelos tradicionais de gestão. Pesquisa conduzida por especialistas em gestão identificou que a liderança competente constitui fator essencial na promoção da diversidade, inclusão e configuração da cultura corporativa, sendo que atributos como empatia, adaptabilidade e comunicação eficaz potencializam a criatividade e eficiência em ambientes neuroinclusivos. Estudo mais recente publicado em periódico especializado distingue 6 competências de liderança transformacional para contextos de neurodiversidade, adaptabilidade, inclusividade, facilitação, comunicação, inovação e conhecimento. A adaptabilidade refere-se à capacidade do gestor em ajustar suas práticas de liderança às necessidades individuais dos colaboradores, reconhecendo que uniformidade não equivale à equidade.
A inclusividade compreende a habilidade de criar ambientes psicologicamente seguros onde a diversidade neurológica seja valorizada como ativo estratégico. A facilitação envolve o design de processos de trabalho que minimizem barreiras e maximizem as contribuições individuais. A comunicação estruturada demanda clareza, precisão e múltiplos canais de transmissão de informações. A inovação relaciona-se à capacidade de reconhecer e potencializar diferentes formas de processamento cognitivo como drivers de criatividade organizacional. O conhecimento especializado refere-se à compreensão aprofundada das características, necessidades e potencialidades das diferentes condições neurodivergentes. A empatia sistêmica emerge como competência central para a liderança neuroinclusiva, distinta da empatia interpessoal convencional. Trata-se da capacidade de compreender como o sistema organizacional impacta profissionais com diferentes perfis neurológicos, identificando pontos de atrito entre processos padronizados e necessidades individuais. Pesquisa recente destaca que gestores neurodivergentes, quando apoiados, frequentemente demonstram níveis superiores de empatia e compaixão, habilidades críticas para a construção de culturas organizacionais positivas. Contudo, a inconsistência de habilidades frequentemente observada em líderes neurodivergentes, onde excelência em determinadas áreas coexiste com desafios em outras, pode ser erroneamente interpretada como descuido ou indiferença, comprometendo a credibilidade percebida. A capacidade de reconhecer esses profissionais como diferentes, e não deficientes, constitui premissa fundamental para a identificação de áreas de suporte que permitam o alcance de seu potencial pleno. A comunicação organizacional em contextos neurodiversos requer reconceptualização abrangente, transcendendo a mera transmissão de informações para englobar a arquitetura dos processos comunicacionais. Estudo qualitativo conduzido com 21 especialistas, incluindo terapeutas, treinadores ocupacionais e empreendedores que empregam pessoas com transtorno do espectro autista, resultou na proposição de um modelo de comunicação inclusiva que percorre todo o ciclo de empregabilidade, recrutamento, seleção, integração e retenção. As recomendações fundamentais incluem a modificação de anúncios de emprego para linguagem clara e objetiva, a utilização de entrevistas menos estruturadas que valorizem demonstrações práticas de habilidades, a provisão de oportunidades de mentoria e a implementação de comunicação mediada eletronicamente, não direta e sensível às características específicas do espectro autista. A comunicação escrita assume papel preponderante na gestão de equipes neurodiversas. Pesquisas indicam que mensagens eletrônicas, como e-mails, mensagens instantâneas, chatbots e plataformas online, oferecem conveniências significativas para profissionais com transtorno do espectro autista, para quem o contato verbal intenso representa desafio considerável. A comunicação escrita permite mensuração mais cuidadosa, elimina a exigência de resposta verbal imediata e promove a formulação de mensagens mais equilibradas e atentas. Além disso, a documentação escrita de instruções, complementando orientações verbais, reduz a ambiguidade e a ansiedade associada à memória de curto prazo. O compartilhamento prévio de pautas de reuniões e subsequente disponibilização de atas constitui prática que beneficia não apenas profissionais neurodivergentes, mas toda a equipe, promovendo alinhamento e clareza de expectativas. A estruturação da comunicação deve priorizar a precisão e a eliminação de ambiguidades. Instruções claras que especifiquem o que deve ser realizado, como executar, quando completar e quem consultar em caso de dúvidas reduzem significativamente a ansiedade ocupacional e os erros de execução. A introdução de estrutura onde possível, a provisão de sequências de tarefas e o aviso prévio sobre mudanças, quando viável, permitem que profissionais neurodivergentes preparem-se cognitivamente para transições, minimizando o impacto da rigidez cognitiva frequentemente associada ao transtorno do espectro autista. O feedback deve ser direto, porém sensível, evitando emoções desnecessárias que possam interferir no processamento da informação. Formas visuais de comunicação, como cronogramas de trabalho visuais ou imagens instrucionais, demonstram eficácia particular na mediação de expectativas e procedimentos.
As adaptações no ambiente físico e tecnológico complementam os ajustes comunicacionais na construção de ecossistemas laborais neuroinclusivos. Revisão sistemática conduzida por investigadores identificou que acomodações sensoriais não específicas, como provisão de ambientes com controle de estímulos sensoriais, e ajustes para gestão de estimulação social, como espaços de trabalho privados ou afastados de áreas de grande circulação, beneficiam trabalhadores neurodivergentes de múltiplas condições. Contrariando estereótipos, muitos participantes que dispunham de espaços separados indicaram não desejar trabalhar em isolamento completo, mas sim com interação social controlada, evidenciando a necessidade de design flexível que permita a autonomia na modulação do contato interpessoal. Tecnologias assistivas, como softwares de texto para fala e fala para texto, layouts claros com fontes legíveis, aplicativos de organização e gestão de tempo, e ferramentas de comunicação alternativa, funcionam como extensões cognitivas que compensam áreas de desafio enquanto liberam capacidades de excelência. O ciclo completo de gestão de talentos neurodivergentes demanda revisão de práticas desde o recrutamento até o desenvolvimento de carreira. Processos tradicionais de seleção, baseados em entrevistas semi-estruturadas que avaliam habilidades de comunicação interpessoal e autopromoção, sistematicamente eliminam candidatos neurodivergentes que poderiam excelir em funções técnicas. Organizações pioneiras têm adotado abordagens alternativas, como avaliações baseadas em projetos ou amostras de trabalho, que permitem demonstração direta de competências. A inclusão de profissionais neurodivergentes nos processos de entrevista com candidatos potenciais, além de sinalizar compromisso organizacional com inclusão, proporciona perspectivas valiosas sobre ajustes necessários. A divulgação ampla de promoções de profissionais neurodivergentes, com consentimento dos mesmos, contribui para a visibilidade, redução de estigma e modelagem de carreira para outros colaboradores que não se autodeclaram. A retenção de talentos neurodivergentes depende criticamente da provisão de suporte contínuo, não de intervenções pontuais. Programas de mentoria estratégica, que emparelham profissionais neurodivergentes com mentores treinados, demonstram eficácia no desenvolvimento de confiança, navegação de desafios organizacionais e crescimento de carreira. A constituição de grupos de recursos de funcionários focados em neurodiversidade oferece plataforma para compartilhamento de experiências, discussão de desafios e proposição de iniciativas de melhoria. Pesquisa de Instituição de Gestão de Pessoas revelou que aproximadamente 31% dos funcionários neurodivergentes não informaram seu gestor ou departamento de recursos humanos sobre sua condição, sendo que 44% consideram a informação privada que não desejam compartilhar, 37% temem estereótipos e 34% percebem excesso de estigma. Estes dados evidenciam que a construção de ambientes psicologicamente seguros precede e fundamenta qualquer iniciativa de inclusão formal. Estudos de caso de organizações globais ilustram os benefícios tangíveis de programas neuroinclusivos bem estruturados. Uma empresa de tecnologia pioneira com programa iniciado em 2013 reporta taxa de retenção de 94% entre funcionários neurodivergentes, com centenas de profissionais empregados em dezenas de países. O programa de uma instituição financeira global, iniciado em 2015 como piloto com 5 participantes, evidenciou que funcionários neurodivergentes alcançaram produtividade 48% superior a de pares neurotípicos com 3 a 10 anos de empresa, expandindo-se para centenas de funcionários em 40 funções diferentes em 9 países. Uma firma de consultoria, através de seus centros de excelência em neurodiversidade globalmente, documentou economia de milhões de horas de provisionamento de serviços e criação de valor próximo a $1 bilhão através de soluções desenvolvidas por profissionais neurodivergentes. Um banco de investimentos, em parceria com organização especializada, alcançou taxa de 100% de aceitação de ofertas em sua primeira turma virtual de contratação neurodiversa. Estes resultados sustentam a tese de que a neuroinclusão, quando implementada com rigor e investimento adequados, gera retorno mensurável sobre o investimento.
A formação de gestores emerge como fator crítico de sucesso, ainda que subdesenvolvido na maioria das organizações. Pesquisa de Agência de Mediação de Conflitos identificou que 59% dos gestores de primeira linha careciam de conhecimento sobre ajustes razoáveis para funcionários neurodivergentes, enquanto 39% expressavam desconforto em conduzir conversas sobre necessidades individuais. Treinamentos de sensibilização e conscientização devem incluir vozes neurodivergentes em seu design, enfatizar pontos fortes e habilidades de profissionais neurodivergentes, reforçar que profissionais neurotípicos são igualmente diversos e promover socialização com funcionários neurodivergentes para mitigação de vieses. A educação deve abranger recrutadores, gestores de contratação, líderes de equipe e membros de equipes que trabalharão diretamente com profissionais neurodivergentes, abordando mitos, estereótipos e expectativas comportamentais claras. O design universal de acomodações, disponível a todos na organização sem necessidade de autodeclaração, representa a evolução sofisticada das práticas de inclusão. Esta abordagem antecipa necessidades de trabalhadores neurodivergentes sem exigir que indivíduos se identifiquem e solicitem tratamento especial, endereçando barreiras de maneira agnóstica e sistemática. Exemplos incluem flexibilidade de horários de trabalho para todos, opções de comunicação escrita versus verbal, espaços de trabalho com controle de estímulos sensoriais e tecnologias assistivas disponíveis amplamente. Esta estratégia beneficia não apenas funcionários neurodivergentes não declarados, mas toda a força de trabalho, promovendo cultura de flexibilidade e respeito às diferenças individuais. A mensuração de resultados de programas neurodiversos permanece em estágios iniciais na maioria das organizações, embora especialistas indiquem que o rastreamento formal de contratações e resultados de programas constitui próximo passo evolutivo necessário. A expansão de programas existentes de autoidentificação de deficiência para a inclusão de neurodiversidade, o rastreamento de resultados ao longo do tempo com reconhecimento de que o progresso pode ser gradual, e a visibilização de profissionais neurodivergentes em posições de liderança, com consentimento, emergem como práticas recomendadas. A coleta de feedback via pesquisas de engajamento de funcionários existentes ou canais dedicados fornece insights valiosos sobre experiências e perspectivas, fundamentando ajustes contínuos. A transição para organizações neuroinclusivas demanda mudanças em processos de contratação, design de cargos, coaching e desenvolvimento, gestão e mensuração, adaptação e escalabilidade. A contratação deve priorizar a confiança através de descrições de emprego com linguagem inclusiva, foco em habilidades essenciais, alternativas a entrevistas tradicionais e inclusão de colegas neurodivergentes nos processos seletivos. O design de cargos deve evoluir para modelos baseados em habilidades individuais em vez de descrições rígidas de funções, aproveitando a tendência de 98% dos executivos de recursos humanos que planejam mover-se em direção a organizações baseadas em habilidades. O coaching e desenvolvimento requerem mentoria estratégica, grupos de recursos de funcionários e oportunidades de exposição além da área imediata de atuação. Conclusão. A gestão de equipes com profissionais neurodivergentes representa a fronteira de desenvolvimento organizacional que separa empresas reativas, que simplesmente cumprem obrigações legais mínimas, de organizações proativas que reconhecem a diversidade neurológica como fonte de vantagem competitiva sustentável. Os achados desta pesquisa consolidam evidências científicas robustas de que a inclusão neurodiversa, quando implementada com competências de liderança adequadas e ajustes comunicacionais específicos, gera resultados superiores em produtividade, inovação, retenção de talentos e performance financeira. Aproximadamente 15% a 20% da população mundial é neurodivergente, o que implica que a negligência desta dimensão da diversidade significa subutilização de talentos significativa e perpetuação de práticas excludentes que comprometem a reputação empregadora e a capacidade de inovação. As 6 competências de liderança identificadas: adaptabilidade, inclusividade, facilitação, comunicação estruturada, inovação e conhecimento especializado,
configuram arquitetura de capacitação gerencial que transcende a mera tolerância para promover a celebração das diferenças neurológicas. A comunicação organizacional em contextos neurodiversos demanda precisão, múltiplos canais, documentação escrita, estruturação prévia de interações e feedback direto porém sensível. Estas práticas, embora essenciais para profissionais neurodivergentes, elevam a qualidade comunicacional para toda a equipe, constituindo exemplo claro de como a acessibilidade beneficia o coletivo. As implicações práticas desta pesquisa são imediatas e aplicáveis. Gestores devem iniciar a avaliação de suas práticas de comunicação atual, identificando pontos de ambiguidade e oportunidades de estruturação. Departamentos de recursos humanos devem revisar processos de seleção para eliminar barreiras sistemáticas que filtram talentos neurodivergentes antes mesmo da demonstração de competências. Líderes organizacionais devem investir em treinamento de gestores, visibilização de profissionais neurodivergentes em posições de sucesso e implementação de tecnologias assistivas amplamente disponíveis. A mensuração de indicadores de neuroinclusão deve ser incorporada aos sistemas de gestão de performance organizacional. As limitações deste estudo incluem a predominância de evidências provenientes de contextos organizacionais de grandes corporações multinacionais, o que pode limitar a generalização para pequenas e médias empresas ou organizações do setor público com orçamentos mais restritos. Além disso, a literatura ainda carece de estudos longitudinais de larga escala que avaliem o impacto de programas neuroinclusivos em indicadores financeiros robustos ao longo de múltiplos anos. Futuras pesquisas devem priorizar investigações quantitativas longitudinais, análises comparativas entre setores e contextos nacionais diversos, e desenvolvimento de instrumentos padronizados de avaliação de competências de liderança neuroinclusiva. A expansão do conhecimento sobre interseccionalidade entre neurodiversidade e outras categorias de diversidade, como gênero, raça e classe social, também emerge como campo promissor para a investigação. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. ACAS, Advisory, Conciliation and Arbitration Service. Neurodiversity in the Workplace, Guidance for Line Managers. London, ACAS, 2024. 2. Alarme Risk, Unlocking Neurodivergent Leadership Potential, Risks and Opportunities. Risk Management Insights, 2024. 3. Ashworth, M. Easman, B. Crane, L. Hamilton, A. Evaluating the Impact of an Online Autism Training on Changing Employers, Autism Knowledge and Commitment to Inclusion in the Workplace. Journal of Autism and Developmental Disorders, V. 54, número 3, p. 678 a 692, 2024. 4. CIPD, Chartered Institute of Personnel and Development. Neuroinclusion at Work Report 2024. London, CIPD, 2024. 5. Deloitte Insights, Building a Neuro-Inclusive Workplace. New York, Deloitte Development LLC, 2023. 6. Emerald Financial Security, Transformative Leadership in Embracing Neurodiversity. Financial Security Journal, V. 12, número 2, p. 45 a 62, 2026. 7. Everway, Neuro-Inclusive Workplace, A Practical Guide for Ora Leaders. São Francisco, Everway Organizational Resources, 2026. 8. Forbes, The Benefits of Neurodiversity in Leadership. Forbes Leadership, 2024. 9. Kaaria, A. G. Karemu, G. K. Cultivating Neurodiverse Connections through Competent Leadership, Integrative Literature Review. Leadership and Organizational Development Journal, V. 45, número 3, p. 412 a 428, 2024. 10. Kendall, Supporting Autistic Employees, Workplace Accommodations.
Journal of Vocational Rehabilitation, v. 38, número 2, p. 123 a 135, 2013. 11. Lexic, Neurodiversity in Engineering and Technology. Lexic Research Reports, 2024. 12. Lyra Health, 6 Strategy to Support Neurodiversity in the Workplace. Lyra Health Blog, 2025. 13. MIT Sloan Management Review. How Neuroinclusion Builds Organizational Capabilities. MIT Sloan Review, v. 66, número 1, p. 34 a 41, 2025. 14. PEERS, Facilitating Decompression Rooms for Autistic Workers. Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 48, número 9, p. 2987-2998, 2018. 15. PMC, PubMed Central, Inclusive Communication Model Supporting the Employment Cycle of Individuals with Autism Spectrum Disorders. Applied Psychology, v. 71, número 4, p. 1567 a 1589, 2021. 16. SBAM, Small Business Association of Michigan. Creating an Inclusive Workplace for Neurodivergent Employees. SBAM Resources, 2025. 17. Singer, J. Neurodiversity, The Birth of an Idea. Kindle Edition, 2017. 18. Standard Insurance Company, Embracing Neurodiversity in the Workplace, Strategy for Inclusion and Support. Portland, Standard, 2025. 19. Wiley, Applied Psychology, Physical Workplace Adjustments to Support Neurodivergent Workers, A Systematic Review. Applied Psychology, v. 71, número 5, p. 1890 a 1912, 2022. 20. World Economic Forum, Employers Now See Neurodiversity as a Strength in the Workplace. WEF Agenda, 2023. 21. Armstrong, T. The Power of Neurodiversity, Unleashing the Advantages of Your Differently Wired Brain. Cambridge, Da Capo Press, 2010. 22. Austin, R. D. Pisano, G. P. Neurodiversity as a Competitive Advantage. Harvard Business Review, v. 95, número 3, p. 96 a 103, 2017. 23. Berry, S. M. et al., The Autism Advantage at Work, A Critical and Systematic Review of Current Evidence. Research in Autism Spectrum Disorders, v. 93, p. 101 a 115, 2021. 24. Doyle, N. Neurodiversity at Work, A Biopsychosocial Model and the Impact on Working Adults. British Medical Bulletin, v. 135, número 1, p. 108 a 125, 2020. 25. Grant, A. M. Give and Take, A Revolutionary Approach to Success. New York, Viking, 2013. 26. Hendricks, D. R. Ueman, P. Transition from School to Adulthood for Youth with Autism Spectrum Disorders, Review and Recommendations. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, v. 24, número 2, p. 77 a 88, 2009. 27. Cap, S. K. et al., Deficit, Difference, or Both, Autism and Neurodiversity, Developmental Psychology, v. 49, número 1, p. 59 a 71, 2013. 28. Krueger, J. Lundqvist, L. O. Workplace Accommodations for People with Disabilities, A Scoping Review. Work, v. 62, número 4, p. 561 a 576, 2019. 29. Lorenzi, D. G.
Dougherty, D. S. The Role of Communication in Managing Uncertainty and Reducing Stigma in the Workplace. Management Communication Quarterly, V. 34, número 2, p. 178 a 205, 2020. 30. Majuder, P. et al. Autism and the Workplace, Assessing Needs and Supports. Journal of Vocational Rehabilitation, V. 54, número 2, p. 167 a 181, 2021. 31. Miller, D. Vernon, T. U. V. Russo, K. Unique Challenges Faced by Females with Autism Spectrum Disorder, a Systematic Review. Journal of Autism and Developmental Disorders, V. 51, número 8, p. 2714-2735, 2021. 32. Minter, B. A. Neurodiversity in the Workplace, The Benefits of Hiring Autistic Employees. Forbes, 2019. 33. Nicholas, D. B. et al. Employment and Autism, a Scoping Review. Autism, V. 23, número 8, p. 1919 a 1931, 2019. 34. O'Connor, S. Kubiak, J. Work-Based Social Inclusion for Autistic Adults, a Systematic Review. Disability and Rehabilitation, V. 43, número 12, p. 1681 a 1694, 2021. 35. Robertson, S. M. Neurodiversity, Quality of Life, and Autistic Adults, Shifting Research and Professional Focuses on to Real Life Challenges. Disability Studies Quarterly, V. 30, N. 1, 2010. 36. Ryan, S. Inclusive Education for Autistic Children, Helping Children and Young People to Learn and Flourish in the Classroom. London, Jessica Kingsley Publishers, 2020. 37. Scott, M. et al. A Systematic Review of Interventions to Support the Employment of Autistic Adults. Journal of Vocational Rehabilitation, V. 51, número 3, p. 333 a 349, 2019. 38. Ueman, P. et al. Competitive Employment for Youth with Autism Spectrum Disorders, Early Results from a Pilot Randomized Clinical Trial. Journal of Autism and Developmental Disorders, V. 44, número 7, p. 1643 a 1652, 2014. 39. Westerlund, J. et al. Facing the Challenge of Adapting to a Working Life, Experiences of Young Adults with Autism. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, V. 28, número 6, p. 435 a 445, 2021. 40. Ieres, B. E. et al. Evaluation of the Social Motivation Hypothesis of Autism, a Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Psychiatry, V. 74, número 4, p. 411 a 420, 2017. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.